Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Vamos para nossa segunda parte de Entre o Desejo e a Dependência. Quando o prazer vira prisão. Sim. E aí, Alexandro, o que vamos falar hoje? Então, Anne, quando a gente fala de dependência, falamos também de repetição, né? De controle e de aprisionamento do desejo. E do ponto de vista psíquico, o que você diria a respeito? Bem, o que eu posso falar disso é que quando a gente entra numa dependência, seja ela, né, e a gente falou isso na primeira parte, né, da gama de dependências, inclusive pequenas até dependências, né, porque às vezes a gente assim, vou comer o chocolatinho, como você falou, Sim. né, ou eu vou fazer o exercício, eu tenho que fazer, como eu que, né, meu esporte é corrida, né, tô um pouco parada, lesionada, mas a corrida, né, às vezes a pessoa, eu me lembro, isso até me bateu, tem colegas, né, da equipe de corrida que eles, por exemplo, eu tenho que correr 10 quilômetros. Aí você tem o percurso. Se deu 9 quilômetros e 850 metros, não paro. Eu lembro de colegas correndo assim, 150 metros ali em torno. Sim. Então assim, você vai dizer, pode ser um toque. Sim. Óbvio. Já vi né? muito isso acontecer. Mas eu já vi muito, e aí tem sempre assim, né? Então o que eu vejo que é uma tentativa desesperada de lidar, né, a dependência com um sofrimento. Então, por isso uma repetição. Por quê? Porque se eu não olho esse sofrimento, eu vou estar sempre o quê? Sabe cachorro correndo atrás do próprio rabo? Né? Desculpa essa analogia, mas é essa coisa de você sempre estar no looping. Então, o sujeito, ele encontra algo que dá alívio, que justamente vai aliviar. E justamente algo que dá alívio, que é esse objeto, né, da dependência, ele inicialmente é o quê? Traz um prazer. Algo que, sabe, como se fosse um acalanto, algo bom. Só que, como a gente estava falando, a curto, médio prazo vai gerando o quê? Um aprisionamento. Né? E o psiquismo, ele grava isso como uma saída. Ou seja, a nossa mente, ela registra como? Bem, tá resolvido. Tô resolvendo. E aí a gente entra no fisiológico. À medida que, né, seja uma dependência química, ou uma dependência emocional, ou uma compulsão sexual, o cérebro registra como necessidade. Sim, interessante você falar isso, que essa semana eu estava até escutando, né, um guru, né, que ele mexe, eu estou ouvindo, e ele falando, mas interessante, uma coisa muito óbvia, mas que faz total sentido, que é essa coisa da repetição. Eu sei, mas eu continuo repetindo. Né? E aí, eu sei que eu não sei, é bom. Eu sei, né? E é uma das linguagens até dentro de clínica, né? Que o profissional está ali falando com o cliente, com o paciente. Não, eu sei, né? Se soubesse, não estaria internado, né? Exatamente. Então, assim, é como se nosso cérebro, e aí esse guru, ele fala, né? O nosso cérebro está ali, é um computador, né? Vamos lá e digitamos, né? Tal, né? E aí, geralmente, digitamos aquilo que estamos habituados a fazer, que traz o sofrimento, mas até aí eu acho que está tudo bem. Eu digito, vai aparecer na minha tela, que é o meu cérebro, né, aquilo ali, e eu vou repetindo. Mas, se eu faço, né, que aí vai falar de liberdade, né, que é essa liberdade que nós falamos no bloco anterior, se eu pego e digito, né, que eu preciso de ajuda, que eu preciso modificar, né, meu comportamento, os hábitos, o cérebro automaticamente, né, registra aquilo e você consegue fazer. Alexandre, é simples? Não é simples. Para isso nós estamos aqui, né, para trocar com vocês, porque não é simples. Né? A liberdade só vem quando eu me proponho a encarar a vida como ela se apresenta. E o que o dependente ou os dependentes ou aquele que tem algum outro tipo de comorbidade quer não sofrer, ele quer sair do sofrimento, né? Mas admitir que ele precisa de ajuda, que ele precisa fazer um movimento contrário para sair daquilo, é muito difícil. Não, é muito difícil e a gente ouve muito, né? Assim, mas eu ouço muito. Mas, Anne,
eu sei que é ruim, eu sei que não é bom, eu sei que está me fazendo mal, mas eu não consigo sair. Quando eu vejo, eu tô no bar, quando eu vejo, eu tô lá usando, quando eu vejo... E mais uma vez, nós sabemos que é difícil, mas é possível. Porque esse registro mental que você falou, que essa metáfora, né, essa analogia é muito perfeita, por quê? Porque se você quer, eu sempre falo, você quer, primeiro tem que querer. Então é o primeiro start mental para você seguir, né? No episódio anterior eu falei, ação é mágica. Então a ação ela só se torna efetiva a partir do momento que você quer. Agora, o processo, se a gente for pensar num caminho, ele justamente requer o quê? Coragem, requer encarar o sofrimento, pedir ajuda, né? Buscar, né, não só a terapia, mas um médico, né, um psiquiatra, o grupo, buscar um exercício às vezes. Você me lembrou, Anne, uma ferramenta muito importante que é a oração da serenidade, né, dos grupos anônimos. Coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras, né? Isso é muito interessante. Muito né? interessante. Porque... E muito forte, né? Sim, é forte, porque se eu consigo distinguir o que é legal ou o que não é, né, eu sigo em frente, né, eu saio do sofrimento, né, eu peço ajuda, eu paro de repetir aqueles comportamentos autodestrutivos. Né? E aí que interessante, né? Eu fico pensando muito quando eu atendo, ou quando eu leio algo dentro da área, o quanto é você retornar a si, é você ter a liberdade de escolha. Porque como nós falamos, né, a dependência é um aprisionamento. Ela é um aprisionamento. Tanto que quando você me fez a pergunta, né, o que acontece nesse processo. Só que com o tempo, esse alívio, o alívio, né, do uso dessa dependência, se torna necessidade. E o objeto dessa dependência vira uma espécie de quê? Muleta psíquica. Sim. Boa. Muleta. Isso. Até dentro do que você está falando aí, né, e você com a tua experiência, né, com esses grupos, o grupo de mulheres que você faz, eu fico pensando aqui nessa dependência emocional pelo outro, né? O que de repente você observa, ou algum caso específico dessa cliente falar assim, eu não consigo largar o fulano, né? Eu não consigo porque ele precisa da minha ajuda. Já teve algo? Já teve uma, na verdade, não que precisasse de ajuda, mas foi, inclusive, era uma paciente dependente, né, adicta, e ela tinha uma dependência emocional imensa de uma pessoa. Alex, eu nunca vi, olha que eu atendo muitas questões de relacionamento, né, até porque dentro como sexóloga, muitas pessoas vêm através, né, querendo falar sobre relacionamento afetivo sexual, então eu atendo muita dependência emocional, mas essa dependência ela era tão grande que ela dizia pra mim, eu não me vejo, sabe, vivendo com outra pessoa a não ser essa pessoa. E era tão tóxico, era uma relação tão tóxica e tão abusiva, e aí eu vou dizer qual é a diferença, tóxica porque pra ela achava que ele era a solução na vida dela. E abusiva porque ele a manipulava. E aí, no meio disso tudo, tinha o quê? A droga. Então, a manipulação, ela vinha de uma forma até escondida, né? Porque ele não dava afeto, ele não dava carinho. Né? A gente trabalhou muito a questão da relação da intimidade, não existia. Então, ele a manipulava com a droga. Então, ela achava que ele estava o quê? Cuidando, que ele gostava dela. Mas, na verdade, a droga cerceava e cada vez mais ela se tornava dependente. Dependente do objeto, a droga, e dele. É uma retroalimentação, né? Exatamente. Porque assim, os dois ganham, né? Vamos dizer assim. Sim, os dois ganham. Nesse prazer, né? Que talvez eles não tenham consciência que
Tá um alimentando a doença do outro, né? E o interessante é que quando eu falo de uma relação manipuladora, abusiva, né? Que é uma relação abusiva, e que a base é a manipulação, o controle, esse parceiro, né, vamos dizer assim, dela, ele era muito específico na manipulação. Porque ele a manipulava dizendo que iria oferecer carinho, afeto, né? Mas ao mesmo tempo a maltratava. Então, quando você me perguntou da dependência, muitas vezes a dependência ela chega num nível, dependência emocional, ela chega num nível em que a pessoa não percebe que está sendo maltratada, que está tendo esse abuso, porque ela acredita o quê? Primeiro, ela já está dependendo, né? Ela quer aquela pessoa a qualquer custo. E ela acredita que a pessoa vai mudar. A pessoa já está recebendo, já está sendo abusada lá atrás. Sim. Com uma palavra atravessada, com um grito. Sim. E a pessoa, nada, isso não é nada. Isso é tranquilo. É né? tranquilo. E óbvio, até chegar a violências, né, físicas. E que tudo é abuso. Tudo é abuso. Desde uma palavra grosseira, de uma pegada no braço. Então, assim, até o Otto Kemberg falava muito dessa dificuldade, né? A gente falando de dependência emocional, de simbolizar a falta. E a gente vê isso muito no consultório, né? Dessa falta, que leva a uma dependência. Então, quando a gente fala de dependência emocional, a pessoa, ela sente tanta falta, né? Que ela dá um poder no sentido não de poder, força, mas o poder do outro comandar a vida dela. Sim. Ah, mas o fulano não consegue enxergar que eu estou fazendo isso para tentar ajudá-lo. Ok, mas o fulaninho está querendo essa ajuda, né? E aí, quem é a pessoa mais importante nessa história toda? Exatamente. Porque ele não está te obrigando. Por que você está fazendo uma coisa que ele não está afim, ele não está interessado, né? Você falou do Otto, né? Kemberg, né? E aí o Freud fala aqui, né? Já dizia que buscamos o prazer, mas também nos enredamos no sofrimento, né? Olha só, a gente busca o prazer, mas a gente se enreda no sofrimento. Interessante você ter falado isso, porque essa semana, num grupo que eu conduzi, eu falei, o que dura mais dentro da gente em termos de emoção e sensação? São as sensações e emoções negativas, né? Aquelas que nos fazem mal, porque a felicidade, os momentos alegres, eles são mais fugazes. E aí vem, né, e a gente vai olhar lá para trás, justamente por isso que as pessoas, elas às vezes buscam esses prazeres para o quê? Para taparem aquele buraco da falta. Sim. Só que cada vez mais vai ficando curto o tempo. E preciso de mais, e mais, e mais. E aí você nunca vai ser saciado. Por quê? Porque você não está lidando com a questão, que é o cerne da questão, que é o sofrimento. Você me fez lembrar, eu não sei se eu comentei isso no episódio anterior ou no primeiro bloco dessa matéria que a gente está falando. Você me fez lembrar uma cliente um tempo atrás, né, que ela, a princípio, não tinha dependência nenhuma, né? A princípio, porque é o que nós falamos no bloco anterior, né? Se exercício, se o chocolate da vida, se é o sexo que não está trazendo um prejuízo aparente, né? Sim. Então não é uma dependência, né? E aí essa paciente, ela foi internada, a princípio ela não tinha nenhuma comorbidade, né? Mas teve uma separação, né? Separou, o relacionamento ali acabou. E nessa coisa de estar separada, as amigas chamaram vamos sair. E dali, né? Cerveja, primeiro começou com álcool, né? Do álcool, maconha, cocaína, e a pessoa nunca tinha feito uso de nenhum tipo de substância. Anne, foi assim, impressionante a velocidade, né? O qual essa menina destruiu a vida. A família falou que foram coisa de 9 meses para ela detonar com a casa dela, vender as coisas de dentro de casa,
né, e ir parar na internação. Eles estavam muito assustados naquela Assustados época. com a velocidade. Com a velocidade. Né? E aí volta, né, o que nós falamos anteriormente. Nós não sabemos quem tem a predisposição. Mas aí, às vezes, a predisposição aparece. Pô, eu entrei numa loja, fui comprar uma blusa, Isso. comprei trocentas, né? Ah, fui no restaurante hoje, mas eu quero ir semana que vem. E aí você está gastando dinheiro, às vezes dinheiro de compromisso, nada contra, é muito bom ir a restaurante comprar roupas, né? A gente não está falando Mas a gente está aqui falando do excesso, do excesso, que leva exatamente. a um comportamento Isso, nocivo, isso, nós estamos falando né? do E excesso. disfuncional. Sim, Exatamente. e hoje o que a gente vê nas redes sociais são pessoas querendo ter a vida do outro, né? E aí entra nesses excessos. Não, porque fulano fez isso, isso e isso, e eu quero fazer. Porque fulano... Então, é tomar um certo cuidado e, de repente, buscar profissionais, né, que entendam do assunto para estar cuidando, para estar se tratando. Né? O ideal seria que todo mundo tivesse um seu psicólogo Não, é fundamental, né? Porque você estava falando justamente da relação dessa sua paciente, né, da internação, que terminou um casamento ou uma relação e entrou no looping, né? E acessou a dependência química, quer dizer, na verdade entrou. Então, falando justamente nessas relações, há dependências que não envolvem substâncias, né? A gente está falando da dependência emocional, mas pessoas. Isso. A dependência afetiva é um tema muito presente, né? Você até pediu o exemplo. O que você percebe entre a diferença, né, entre a dependência química e a emocional? A diferença, porque o que tem de igual a gente está falando aqui no nosso bate-papo. Eu até cheguei a falar, né, nessa coisa da repetição. E aí, dentro dessa repetição, começa a vir os prejuízos, né, que é parecido, né? Se você tem uma dependência emocional e entra na repetição, né, então eu vou estar sempre querendo agradar o outro, né? E eu vou crescendo, é uma crescente. É uma crescente. Né? É uma crescente. Porque se você faz uma comparação de sofrimento, não tem como comparar o meu sofrimento com o seu sofrimento, mas não deixa de ser sofrimento. Né? Se está ali o dependente químico, está o dependente emocional ou dependente de outras coisas, há um sofrimento. Mas o que é parecido? A repetição, né? É a repetição, é esse looping, né? Que a pessoa não consegue sair, né? Muitas das vezes, ou não quer sair, né? E o não querer sair, entendo que não é uma questão pejorativa de menosprezar esse que não consegue enxergar esse sofrimento. Por isso os profissionais Exatamente. já estão dando esse suporte. Exatamente. Mas eu vejo que realmente o que tem de igual e a diferença é que o objeto, né, da dependência, no caso da dependência emocional, é uma outra pessoa. Sim. E da dependência química é a droga. Sim, né? sim. Então, assim, o movimento é o mesmo. Sim. Esse looping que a gente está repetindo aqui é o mesmo. Sim. A repetição, a questão do sofrimento, o que a pessoa está buscando nessa dependência, nesse objeto da dependência. A questão é que a dependência emocional é uma outra pessoa, né? E na químico é a droga. É interessante, tem até um caso, Anne, que une esses dois fatores aí, né? De uma família, né? Uma mãe especial que, assim, ela na cabeça dela, para diminuir o uso do filho, ela ia comprar a droga, ela tirava metade ali, né? Era cocaína, ela tirava metade, olha só, fechava o saquinho, né? Para que na cabeça dela diminuiria o sofrimento desse dependente químico. Olha só. Sim. Você vê o comportamento, principalmente a gente vai falar mais também sobre a família em outros episódios, né? Mas o quanto se torna assim, a mãe, né, no afeto, na disponibilidade dela. E aí é muito interessante, porque isso é justamente tem a ver com as relações. Né? Então, quando a gente fala de dependência, ter uma pessoa com dependência impacta no sistema familiar, relacional, né? Todo. Agora,
a gente está falando justamente, né, dessa busca do prazer, né, o medo da perda, da solidão, né, aí a dependência entra. E eu acho que isso impacta, né, muito a vida das pessoas. E para nós, terapeutas, né, psicólogos, quando o paciente ele tem um padrão de dependência, ele tende a reproduzir essa dinâmica com o terapeuta. Não necessariamente em todos os momentos, mas você já vivenciou alguma situação, né, com uma pessoa dependente, né, que ele tenha repetido esse padrão de dependência com você? Vou explicar melhor. Buscando uma aprovação, uma salvação, uma presença constante, né? Porque é um desafio pra gente, né? Que lida diretamente com clientes. Sim, acontece muito, né? Acontece muito porque a família está exausta, está cansada, né? A família não sabe mais como lidar com aquele dependente, né? Seja emocional, seja dependente químico. Aconteceu até um caso, né? Foi um ano desse aí que eu tirei férias, e aí eu avisei os pacientes que eu estava entrando de férias, assim como, né, eu aviso, já estou avisando para as próximas férias. E o que me parece é que aquele paciente, ele pensou assim, bom, meu psicólogo não vai estar aqui, eu estou sozinho, né? Porque desamparado, né? Sim. A gente cria um vínculo muito grande, né, com esses clientes, né? E ali é o porto seguro, o set terapêutico, né, é o porto seguro dessa turma, né? E foi o que me pareceu no momento que eu falei que ia entrar de férias, né? Eu estava até distante, né? Estava fora do país, e aí esse paciente me manda uma mensagem, né, perguntando o que ele podia fazer naquele momento, porque ele tinha recaído, tal, e aí, a princípio ali, quando eu vi a mensagem, né, que o fuso era diferente, eu falei, olha, se não está conseguindo, vá para a internação, né, porque é melhor estar lá na internação, tá sendo acolhido, está sendo tratado, do que estar aqui fora, se colocando em risco, né, e outros, né, que acontece muito dessa. E a gente tem que ter um certo cuidado, né, com nossos clientes, porque nós também temos o nosso momento ser humano. Óbvio, né? Nós somos humanos também. Nós somos humanos, nós né? Sentimos. E temos que cuidar da nossa cabecinha, cuidar da nossa família, né? Tem que ter um limite, né? Sim. E tem que ter um limite. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive eu não me senti bem e fisicamente, né? E aí eu reorganizei minha agenda. Então a gente também tem uma preocupação, né, diante desse atendimento, né, que é fundamental. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente está falando, né, de ter o respeito com o cliente, dessas questões de dependência emocional, da emoção, do nosso papel, a Esther Perel fala disso lindamente. Esther Perel, eu sou muito... É uma querida, né? Eu gosto muito. É uma psicóloga e sexóloga. E ela diz o quê? Que o amor saudável nasce quando o vínculo é escolha e não prisão. E que o nosso papel, né, de terapeuta é o quê? Qual é o nosso papel? O que você acha? É reencontrar a própria escolha, né? É fazer com que mostrar para eles que eles encontrem a própria escolha, né, com a liberdade, né? Dentro dessa própria escolha, encontrar a liberdade, né? A partir do momento que você escolhe não sofrer, né, você encontra essa liberdade. E essa escolha, né, que a gente vem falando é uma escolha responsável. É legal que, assim, dentro da literatura, né, fala-se muito, né, que a escolha, né, a nossa escolha é uma eterna vigilância, né? A gente tem que estar sempre vigilante, né? Porque a partir dessa vigilância a gente consegue escolher, né? Escolher é um ato de amor, né? É verdade. Escolher é um ato de amor. E uma escolha diante
de quem você é, do que você quer para sua vida. Por isso esse olhar para si. Por isso que é importantíssimo. E aí o nosso pode o quê? É muito importante, que a gente vai estar sempre aqui batendo papo, conversando e falando de dependências em geral, de transtornos psíquicos e de sexualidade. Sim, eu espero, né, que a gente alcance um número de pessoas que busquem saber um pouco mais. A gente, na nossa proposta, não é ficar uma linguagem técnica, né? É claro que nós vamos trazer vários assuntos, até com profissionais aqui, especialistas, né? Enfim, mas que a gente possa, a ideia é ajudar. É isso. É ajudar, né? E fazerem vocês refletirem e buscarem, né, cada vez mais se olhar e ter esse autocuidado e essa autoconfiança que faz parte, né, ao longo da vida. Legal. O preço da liberdade é minha eterna vigilância. Opa! Obrigada, meu Muito amigo. bom, Obrigada.